A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Abra sua Bíblia no Salmo 93. Salmo de número 93. Mantenha sua Bíblia aberta neste salmo. Nós leremos o mesmo no transcorrer da mensagem. Vamos orar ao Senhor. Bendito Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus eterno, Rei Supremo, que é merecedor de toda a nossa adoração e amor. Somos gratos a Ti por Tua palavra, que é o alimento para o nosso coração, o poder para a nossa salvação e o bem mais precioso que temos nesta vida. A Tua palavra está aqui diante de nós, Tua igreja aqui reunida em Tua presença, a qual espera em Ti que o Teu Santo Espírito nos conduza e nos instrua. Tire, ó Deus, de nós todos os empecilhos, todos os obstáculos dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e coração, para que assim possamos obedecê-lo inteiramente. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 93, do Salmo 93 até o Salmo 100, nós temos um grupo de salmos cujo assunto principal é o reinado supremo de Deus. A relação do Salmo 93 com o 92, ainda que não esteja clara no texto, mas quando nós estudamos a história desses salmos, nós vemos que eles estão intimamente ligados. No Salmo 92, nós vimos que ele é um cântico de louvor ao Senhor pelo dia do Senhor. Era um cântico, um salmo que os judeus entoavam no dia do Senhor. O Salmo 93, por sua vez, ele é um salmo que era usado como preparação para o dia do Senhor. Então era um salmo entoado na véspera do dia do Senhor, preparando assim o coração daquelas pessoas, dos servos de Deus, para o dia do Senhor, que era o dia mais importante na vida do povo judeu e deve ser também o dia mais importante da nossa vida, né? O crente, ele tem nos domingos, né, o dia do Senhor deveria ser o dia mais prazeroso do seu coração, deve ser o dia mais prazeroso do nosso coração, o dia do Senhor. Não é porque é um dia de descanso apenas, mas é porque é o dia do Senhor. É o dia em que nós temos todo o tempo para dedicá-lo ao Senhor, para o louvor e glória do Senhor. Então o Salmo 93 é este salmo preparando o coração do fiel para o dia do Senhor. Essa prática de se preparar para o dia do Senhor na véspera também foi adotada pelos nossos pais, os puritanos. E há até uma oração que eles faziam. Eu queria ler essa oração para você aqui, a oração que os puritanos faziam, preparando-se no sábado para o domingo, que era o dia do Senhor. E a oração tem o título, Senhor do Tempo. Outra semana se foi e eu fui preservado ao sair e ao entrar. Tem sido a vigilância, tua tem sido a vigilância que afastou as ameaças malignas. Teus, os suprimentos que me nutriram. Teus, os confortos que me satisfizeram. Teus, os parentes e amigos que me deleitaram. Teus, Senhor, os meios de graça que me edificaram. Teu livro que em meio a todos os meus prazeres tem dito que não é este o meu descanso, que em todos os sucessos uma só coisa é necessária, amar ao Salvador. Nada pode se igualar ao número das tuas misericórdias, exceto as minhas imperfeições e pecados. Estes, ó Deus, não os esconderei, nem diminuirei, antes confesso-os com um coração quebrantado. Em que situação
as revisões em secreto da minha vida me deixariam, não fosse pela garantia de que contigo há abundante redenção, de que és um Deus perdoador, que deves ser temido. Enquanto anseio pelo perdão por meio do sangue da cruz, oro para ser revestido de humildade, impulsionado em teu caminho, mais devoto a ti. Ter em vista o fim da minha vida, ser curado da loucura, da lassidão e indecisão, saber quão frágil sou, contar os meus dias e aplicar meu coração à sabedoria. Que bela oração esses irmãos faziam, preparando-se assim para o dia do Senhor. E nós não podemos perder isso de vista, irmãos. Nós não podemos trocar o deleite na presença de Deus por nada nessa vida. Não há bem maior para nós do que estarmos na presença do Senhor, junto aos nossos irmãos, preparando-nos para a glória eterna. Como sempre tenho dito aqui para os irmãos, devemos alimentar o prazer em estar na casa do Senhor com os irmãos, porque é isso que nós vamos fazer a vida inteira, por toda a eternidade. Estaremos juntos por toda a eternidade na glória, louvando ao Senhor. Que o nosso coração aqui já seja preparado para esse dia, que preparando-nos para o dia do Senhor na véspera, também possamos nessa vida nos prepararmos para o descanso eterno, que é a glória eterna. Bem, voltando a nossa atenção para o Salmo, quanto à ocasião em que este Salmo foi escrito, ou a ocasião que serviu de inspiração, alguns intérpretes da Bíblia entendem que este Salmo foi escrito na ocasião em que os judeus que estavam escravizados, exilados na Babilônia, quando eles voltaram para Jerusalém no ano 539 a.C., e eles voltaram para a sua terra e reconstruíram a cidade de Jerusalém. Alguns colocam este salmo neste período. A reconstrução de Israel, quando nós lemos os livros de Esdras e Neemias, nós vemos quanto sofrimento aqueles irmãos passaram, quanta dificuldade eles passaram. Eles ali reconstruindo os muros, os inimigos o tempo todo perturbando eles, atrapalhando, ameaçando eles de matá-los, de guerrear contra eles, atrapalhando, fizeram de tudo para atrapalhar a reconstrução de Israel, a reconstrução do templo do Senhor em Jerusalém. Tanto os líderes do povo de Israel, quanto o próprio povo, eles precisavam de ânimo para continuarem essa obra tão difícil que eles tinham à frente. Leia depois em casa os livros de Esdras e Neemias, você vai compreender a dificuldade que esses irmãos passaram. Mas no meio de tudo aquilo, eles tinham a certeza de que Deus estava no controle. Deus reinava e Deus reina sobre todos. Eles tinham essa certeza em seu coração de que, ainda que as circunstâncias não fossem favoráveis a eles, ainda que os sofrimentos fossem muitos, Deus não havia perdido o controle. Deus reina sobre tudo. Não há um lugar sequer neste universo em que Deus não seja rei. Ele governa e reina e cuida de tudo. E este salmo então fala disso. E eu quero tomar as palavras iniciais deste salmo, no verso 1, como título para a nossa mensagem. Este salmo começa com uma declaração: reina o Senhor. E eu quero falar com você sobre isso. Reina o Senhor. O Senhor reina sobre nós. O Senhor reina sobre tudo. O Senhor reina. E que esta verdade que será exposta aqui hoje encha o teu coração. E você, ao sair daqui, saia convicto de que a tua vida está nas mãos de Deus. E de que aconteça o que acontecer, você está nas mãos de Deus.
Nada vai acontecer fora da vontade do Senhor, fora dos desígnios de Deus, exceto se você pecar, porque o pecado é falta de conformidade com a vontade de Deus. Mas nem quando nós pecamos, Deus perde o controle da situação. Nem quando nós cometemos pecado, como nós vimos aqui na oração dos puritanos, nem com a multidão das nossas iniquidades, Deus perde o controle da situação. O homem não pode atrapalhar os planos de Deus. Vamos em frente, vamos para o Salmo. Neste Salmo nós vemos 3 lugares ou 3 circunstâncias em que Deus reina. E as 3 circunstâncias que serão mostradas aqui abrangem toda a obra do Senhor, toda a criação, todo o universo, né? Mas é importante a gente ver nos particulares onde Deus reina, né? Em primeiro lugar, nós vemos que o Senhor reina sobre a criação. Olha o verso 1 e 2. Eles dizem: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Reina o Senhor. Majestoso e forte é o nosso Deus. A sua glória, Ele não deriva de ninguém. A sua glória vem dEle mesmo. Ele é a fonte de sua glória. Ele não busca a sua glória, Ele não depende de outro para dar a glória a Ele. Na mitologia grega, quando nós estudamos lá sobre a mitologia grega, os deuses do Olimpo, eles dependiam da adoração e do amor dos seres humanos. Se eles não tivessem o amor e a adoração dos seres humanos, eles iam se enfraquecendo, perdendo o seu poder e perdendo o seu domínio, e deixando até mesmo de serem deuses. Isso é a mitologia grega. O Deus dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus das Escrituras Sagradas, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não depende de você para ser o Deus glorioso que é. Ele não depende de ninguém. Ele não depende de ninguém, mas tudo depende dele para existir. Até Satanás. Até Satanás depende de Deus para existir. Você quer deixar um ateu nervoso? Embora não é o objetivo nosso, não é deixar ninguém nervoso. Mas você quer deixar um ateu com a pulga atrás da orelha? Diga para ele: até para ser ateu você precisa de Deus. Até para ser ateu você precisa de Deus. Por quê? Porque como que você diria, Deus não existe, se não existisse nenhum Deus? Seu ateísmo também não existiria. Tudo, meus irmãos, tudo depende de Deus. A criação, aqui nos versos iniciais, o salmista mostra que a criação depende do Senhor. Mas antes de falar da criação, ele fala do Criador. Ele fala que o Criador é rei. Ele fala que ele revestiu-se de majestade. Os reis da terra, os poderosos desse mundo, eles só podem ter alguma autoridade se o povo reconhecer, ou se houver algum sistema político, ou algum sistema que confira a ele esse poder, como por exemplo, se o pai dele era rei, então ele passa a ser rei no lugar do pai, quando o pai morre. Se o sistema de um povo é democrático, então o povo vai eleger aquele que será o presidente do seu povo, da sua nação. Mas Deus não.
Deus não precisou que ninguém o colocasse no seu trono de glória. Deus não precisou que ninguém reconhecesse a sua glória, porque pouco importa para Deus, pouco importa para a existência de Deus, se você crê nele ou não. Pouco importa, pouco Deus depende, ou nada ele depende do homem para existir. A glória de Deus vem dele mesmo, ele revestiu-se. Ele próprio pegou a sua glória e com ela ele se revestiu. Se revestiu de majestade, mas não só de majestade, também de poder. Revestiu-se o Senhor. A ideia de revestir-se, né? A ideia de vestir-se novamente. Ou seja, Deus nunca está descoberto do seu poder, Deus nunca está desprevenido, Deus nunca está desprevenido da sua majestade e do seu poder. Esse é o Deus Todo-Poderoso a quem nós invocamos em cada culto, em cada oração. Esse é o Deus que nos deixou esta palavra bendita para guiar o nosso coração. Este é o Deus que cuida da sua criação. Deus não criou as coisas e depois estabeleceu ali as leis e foi embora. Não, Deus não só criou todas as coisas, como também estabeleceu tudo como deveria ser, como devem nascer os seres humanos, como devem nascer os animais, como devem as sementes brotar e dar a sua planta, a respectiva planta e respectivo fruto. Deus estabeleceu todas as leis. Quando lemos lá em Gênesis, vemos que Deus criou tudo no seu devido tempo, pelo poder da sua palavra, e depois criou o homem, macho e fêmea, homem e mulher. E deu um ao outro para que eles então procriassem e expandissem a raça humana para a glória do Senhor. Deus fez todas as coisas, estabeleceu tudo no seu devido lugar. E aí no verso 1 diz: firmou o mundo que não vacila. E aqui eu fico impressionado quando eu olho a Terra, o planeta Terra, no espaço. Eu fico impressionado. Não só o planeta Terra, mas a Lua, o Sol, as estrelas, todos os planetas. Como que eles estão ali e não despencam? Como que eles permanecem em suas órbitas e não saem dessas órbitas? Não, pastor, é porque a Terra, ela gira em torno do Sol. A órbita da Terra depende da órbita do Sol. Ok, e a órbita do Sol? E o Sol orbita em torno do quê? De uma galáxia. E essa galáxia em torno do quê? E eu pergunto, quem sustenta tudo isso? A resposta está aqui: firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Desde a antiguidade está firme o controle de Deus sobre todas as coisas. Não será agora que Deus vai perder o controle da sua vida. João Calvino, comentando o versículo 1, ele diz assim: os céus estão em constante movimento, e imensa como é sua estrutura, e inconcebível a velocidade de seus movimentos. Eu não sei quantos quilômetros por hora a Terra gira. Quem souber me diga. Sei que é coisa absurda, né? Com quantos mil quilômetros por hora? Sei que é uma coisa absurda a velocidade que a Terra está girando. Nós não estamos vendo a Terra girar. A impressão que dá é que está parado, né? Olha como que Deus é maravilhoso, como que Deus é perfeito. Aí Calvino continua: o Sol, ainda que variando seu curso em cada movimento diurno, regressa anualmente ao mesmo ponto. Eu estava observando o Sol hoje, vindo com a minha família para a igreja, vindo pela Dutra. Há um mês e pouco atrás o Sol estava bem mais para cá, bem mais em frente quase para a gente. Agora já está quase bem à nossa direita quando se põe. Ele está fazendo o ciclo dele.
Todo ano é assim, não muda. A perfeição como a criação funciona é uma coisa impressionante. Eu só posso admitir que existe um Deus por trás de tudo isso, um Deus todo-poderoso. Não dá para imaginar isso aqui obra de explosão, obra do acaso. Não dá para imaginar isso aqui nascendo de evolução, aparecendo de uma evolução de alguma substância microscópica. Não dá. Tudo isso aqui aconteceu porque Deus criou, e não só criou, Ele também sustenta. Ele também sustenta. Vamos em frente. Calvino continua dizendo: os planetas, em todo o seu percurso, mantêm suas respectivas posições. Como é possível que a Terra se mantenha suspensa no ar, sem que seja sustentada pela mão divina? Como? Impossível. Por quais meios poderia ela manter-se sem sair do seu curso, enquanto os céus acima estão em constante e rápido movimento, não fosse o fato de que seu divino feitor a ter fixado e estabelecido? Não dá para imaginar tudo isso aqui sem a mão de Deus. E o salmista continua dizendo, o salmo continua mostrando para nós: desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Irmãos, aconteça o que acontecer, Deus não muda. O mesmo Deus que criou o universo pelo poder da sua palavra, é o mesmo Deus que hoje mantém você, cuida da sua vida. É o mesmo Deus que hoje sustenta você em cada dia, em cada momento. É o mesmo Deus que está preparando o seu coração, preparando você para adentrar os portais celestiais um dia, como nós ouvimos há pouco na escola dominical. Este é o nosso Deus, o mesmo desde a antiguidade. Os judeus passaram 70 anos na Babilônia como escravos. 70 anos. Daniel, por exemplo, o profeta Daniel, ele viu pelo menos 4 reis, 4 reinados passarem pela Babilônia. 4 reinados. Começando com Nabucodonosor, que foi quem invadiu Jerusalém e levou Daniel e outros mais para a Babilônia. Depois ele viu seu filho de Nabucodonosor, Belsazar. Depois de Belsazar já não eram mais os babilônios, agora já eram os medo-persas. Começando com Dario, depois rei Ciro. E com Ciro, 70 anos depois, com o rei Ciro, Israel volta para a sua terra. Deus traz de volta o seu povo. Reinos vêm e vão, poderosos se levantam e depois caem, desaparecem. É assim a história humana. Assim é a história humana. Reinos vêm e vão. Poderosos que hoje estão se vangloriando do seu poder, amanhã estarão num caixão. E em pouco tempo, só nos livros de história, e para os que se interessam por história, porque nem todo mundo se interessa. Mas Deus não, Ele permanece, o trono dele é por toda a eternidade. Desde a eternidade, por toda a eternidade, Ele será o mesmo. O trono dele está estabelecido, enquanto os reinos desse mundo se levantam e caem, Deus permanece no seu trono. Todos os reis e poderosos desse mundo têm sua autoridade derivada de Deus. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, nós vemos que nenhuma autoridade nesse mundo existe à revelia, fora do querer de Deus. Todo poderoso, todo rei, todo presidente, todo líder que assume o poder de uma nação, seja democraticamente, seja por meio de uma ditadura, seja como for, se tal pessoa está ali no poder, ele só está porque Deus permitiu. O que não quer dizer que Deus se agrada dessa pessoa, não é assim.
Por isso que os reis da terra se prostrarão diante do Senhor e prestarão contas a Ele. Os poderosos desse mundo se dobrarão diante do Senhor e prestarão contas a Ele um dia. E assim, meus irmãos, Deus permanece no seu trono, desde toda a eternidade. Aí eu pergunto, por que nós permitimos então que o nosso coração se abale diante de circunstâncias que nos assustam, que nos trazem medo e pavor? Por que nós ficamos assim, irmãos? Se nós temos um Deus tão poderoso, se nós servimos e somos cuidados por este Deus tão poderoso, por que nós vamos deixar nos abater, nos entristecer, ficar com medo, apavorados? Por quê? Por quê? Quando muitas vezes somos assolados por lutas, por dificuldades, e nos deixamos nos abater diante disso, irmãos, é porque, infelizmente, nós não estamos confiando em Deus como deveríamos confiar. Infelizmente, nós não confiamos em Deus como deveríamos. Não foi porque Deus desamparou ou porque Deus nos deu uma carga maior do que podemos suportar. Foi porque nós não confiamos nele. E quando nós não confiamos em Deus, passamos a confiar em nós mesmos, em nossos recursos. E quando nós nos deparamos com os nossos recursos, vemos que eles não têm condição alguma de nos livrar daquela situação. Os nossos recursos se acabam rápido. E aí o desespero toma conta. Não sejamos loucos ao ponto de trocar o poder desse Deus pelos recursos que temos. Não façamos isso. Pelo contrário, confiemos no Senhor. Confiemos em Deus. Este Deus Todo-Poderoso, que tem o universo em suas mãos, Ele cuida de nós. E honramos a Deus quando depositamos totalmente nele a nossa confiança. Confiamos em Deus na medida em que meditamos e contemplamos sua glória, majestade e poder. Adorar a Deus significa ficarmos embevecidos com a glória de Deus. Sermos a tal ponto impactados pela grandeza, pela majestade e poder de Deus em nossa vida, a ponto de não desesperarmos, a ponto de não ficarmos preocupados com o que será da nossa vida amanhã, porque Deus cuida de nós. Dizem que João Calvino, no seu leito de morte, embora eu já vi também essa mesma fala sendo atribuída a Ashbel Simonton, o fundador da igreja presbiteriana, então não sei bem de quem é essa fala, mas ela é verdadeira. Hoje Deus está comigo, e se eu morrer, eu estarei com Deus. Hoje Deus está comigo. Se eu vivo, é porque Deus está comigo. Se eu morrer, é porque eu estarei com Deus. Irmãos, por que então nos abalarmos se temos tão grande promessa, tão maravilhosa promessa para nossas vidas? Seguindo o Salmo, no versículo 3 e 4, nós vemos outra área em que Deus é rei, em que Ele governa soberanamente, em que Ele reina sobre os inimigos. Sobre os inimigos. Olha só o verso 3 e 4. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. O salmista aqui ele faz uso de uma figura de linguagem que nós já conhecemos de outros salmos, como por exemplo, o Salmo 46, versículo 6. A saber, que figura é essa de linguagem que ele usa? As nações inimigas são descritas como as águas turbulentas de um rio, ou como as ondas impetuosas de um mar revolto contra o povo de Deus.
Então, quando se fala que os rios se levantam, levantam seu bramido, levantam seu fragor, né? Os poderosos vagalhões do mar, são as nações vindo contra o povo de Deus. E essa figura é usada na Bíblia em várias outras passagens, né? Por exemplo, Isaías capítulo 17, verso 12, diz assim: ai do bramido dos grandes povos. Bramido é barulho de onda, é barulho de água, barulho de uma cachoeira, né, de uma onda forte do mar, né? É o bramido do mar. Bramido é barulho de água. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Viu só? Então é uma figura de linguagem. Lá em Apocalipse 17, 15, João também usa a mesma figura de linguagem para falar das nações inimigas, das nações que são inimigas do povo de Deus. Apocalipse 17, 15 diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então estamos diante aqui de uma figura de linguagem. Quando o salmista, nós não sabemos quem é esse salmista, né, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa essa figura de linguagem. Levantam os rios significam, as nações se levantam, ó Deus. Levantam as nações o seu bramido, o seu fragor, a sua fúria. E eu fico imaginando aqui Babilônia, o exército da Babilônia entrando em Jerusalém. Parecia mesmo as ondas de um mar revolto, parecia mesmo as ondas de uma enchente, devastando tudo. Os babilônios, quando eles entraram em Jerusalém, eles destruíram tudo. Destruíram o templo do Senhor, arrasaram com a cidade. Quando foram embora, só deixaram destruição para trás, como uma enchente quando vem e varre tudo, e atrás de si fica só destruição. E aí o salmista diz assim, ele vê as nações e o seu coração se agita. Quando ele vê o inimigo vindo, ele fala: Senhor, o inimigo está se levantando. O bramido deles, as ondas, como ondas impetuosas vindo sobre nós. O desespero começa a tomar conta do coração do salmista. E aí então o salmista, no verso 4, ele desvia o seu olhar, e ao invés de olhar para os inimigos que ameaçavam eles, agora ele se volta para Deus e diz, como quem dizendo: e daí? E daí que os inimigos estão vindo nessa fúria toda contra nós? E daí? E aí ele usa aqui uma conjunção adversativa aqui no verso 4, né? Mas. Esse mas faz toda a diferença, né? No dia a dia a gente vê muito isso acontecendo, né? O marido chega para a esposa e fala assim, a esposa pergunta: e aí? Como é que foi lá na oficina? Quanto que ficou o conserto do carro? Ah não, eram umas peças que tinha que trocar, trocou, tal, ficou, foi barato. Ah, legal, tá bom. Mas, você sabe que o mas vai trazer mais coisa, né? Ou então quando a gente vai restabelecer um relacionamento com alguém, né? Tivemos ali uma rusga com a pessoa, e aí você diz, a pessoa pede desculpas para você, pede perdão para você, você diz assim: claro que eu te perdoo. Não, eu te perdoo, mas estragou tudo. Seja o que for que vai vir depois desse mas, geralmente mas você me ofendeu, você me magoou, mas eu não quero mais conversa com você, eu não quero mais papo com você. Esse mas muda tudo. Mas quando ele é usado de forma positiva, como aqui nesse salmo, também muda tudo.
os inimigos vindo com fúria sobre eles, e o salmista ali, assustado com a fúria dos inimigos, ele se volta para Deus e diz: mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas. Por isso que eu falei, e daí? Né? E daí que os inimigos estão vindo contra nós? E daí que eles são muitos? Maior do que os nossos inimigos, muito mais poderoso do que os nossos inimigos. Enquanto eles bramam com o seu, fazem barulho, falando que, mostrando o seu poder, mostrando a sua fúria, quando Deus nas alturas troveja, ninguém é maior que Ele. Você recebeu uma notícia ruim essa semana, ou você, nessa semana que vai entrar, você está na perspectiva, na expectativa de receber alguma notícia desagradável, ou você já sabe que tem um problema sério para você resolver essa semana, você já tem uma luta terrível para enfrentar daqui a pouco. E daí? E daí? E daí que tudo isso vem contra você? E daí? O nosso Deus é maior. Nosso Deus nas alturas, o que já mostra que Ele está acima de tudo. Ele é maior, muito maior do que o bramido das grandes águas. É muito mais poderoso. Aquele que criou o mar é mais poderoso que o mar. Aquele que criou o mar detém as ondas do mar. Quantas vezes Jesus fez isso? Aquele momento em que os discípulos passaram a noite inteira para atravessar o lago de Genezaré, tentando ali atravessar o mar de Genezaré, não conseguiam vencer as ondas do mar. Eles achavam que iam se afogar. Aliás, ali é um lago, não é mar. O lago de Genezaré é um lago de água doce, mas tão grande que ele é chamado de mar de Genezaré, ou mar da Galileia. E as ondas batiam, o vento forte. Aí Jesus, já na última vigília, vem Jesus andando por sobre as águas. Entrou no barco, tudo se acalmou. Em outra ocasião, Jesus dormindo no barco e as ondas açoitando o navio, batendo no barco de um lado e para outro. Mestre, acorda, não se importa, nós estamos perecendo, Senhor. Jesus repreende primeiro os discípulos em a pequena fé, a falta de fé que eles tinham. E ele se volta para o mar, para as águas, e diz: cala-te. E tudo se fez bonança. Aquele que é maior do que tudo está cuidando de você, está cuidando de mim, está cuidando da sua igreja. Que os inimigos se levantem. Deus nos protege. Agora a questão é: você está do lado de Deus? Você está na presença de Deus? Você está andando sob a palavra de Deus, submetido à palavra de Deus? É muito fácil a gente sair dizendo, né? A pessoa vai indo embora e a gente fala assim: vai com Deus. Lógico, Deus está em todo lugar, Ele é onipresente. Quando nós dizemos vai com Deus, né, ou que o Senhor te acompanhe, não quer dizer que até então você não tinha companhia de Deus, e a partir daquele momento Deus estará acompanhando você. Não, Deus está em todo lugar. A questão é a presença de Deus, a onipresença de Deus, está aprovando o que nós estamos fazendo? Por isso que no versículo final nós vemos que Deus reina sobre o seu povo. Mas quem é o povo de Deus? O povo de Deus é aquele que foi salvo por Ele, aquele que anda na luz da sua presença, aquele, como diz o verso 5, a quem convém a santidade. Olha o que diz o verso 5: fidelíssimos são os teus testemunhos.
à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Fidelíssimos, né? A isso que ele chama de fidelíssimos. Os testemunhos do Senhor que são fidelíssimos é a palavra de Deus, é a lei do Senhor, é a palavra dele. Fidelíssimo. Na língua hebraica você não tem o que se chama de superlativo. Esse aqui é um superlativo, né? Na língua portuguesa, se eu quero dizer que algo é muito fiel, eu digo que ele é fidelíssimo. Eu não tenho isso na língua hebraica. Na língua hebraica, a palavra é repetida 3 vezes. Quando a Bíblia quer dizer que Deus é santíssimo, em hebraico diz, ele é santo, santo, santo. Aqui o salmista repete, fiel, 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 essa é a ideia, né? São os teus testemunhos. É a tua palavra é fiel, fidelíssima. Eu posso confiar na palavra de Deus porque ela não vai falhar, porque é a palavra de Deus. E é sob a palavra de Deus que eu tenho que viver. A verdade é estabelecida neste mundo não pelos noticiários. Não é porque você abriu o jornal hoje, ou abriu a página da internet, ou ouviu o noticiário lá dizendo, aconteceu tal coisa. Não são os homens que definem as coisas. Tudo está acontecendo conforme a vontade de Deus, conforme o propósito de Deus. Pastor, mas até aquele desastre que aconteceu, tudo está nas mãos de Deus. Tudo está sob o reino de Deus, sob a direção do Senhor. E Ele tem um propósito em tudo o que está acontecendo. Algo que é fidelíssimo, é algo verdadeiro, é algo que eu posso confiar, algo que eu posso depositar a minha confiança e a minha fé, porque não vai falhar. Essa é a palavra de Deus. Tudo que você ouviu aqui hoje é a palavra de Deus. Se você crê nisso, e se você crer nisso, você vai desfrutar de grandes bênçãos, de grandes alegrias para o seu coração. Mas também vai receber um chamado de Deus para uma vida de santidade, como nós vemos aqui, à tua casa convém a santidade, ou seja, ao templo do Senhor convém a santidade. Mas o que fazemos aqui no templo, adorando ao Senhor, é um reflexo do que nós faremos ao sair daqui. Ao povo de Deus convém a santidade, ao povo de Deus que se reúne aqui, convém uma vida de santidade, é conveniente você viver em santidade. Não há outro meio de vida para o crente a não ser uma vida de santidade na presença de Deus. A palavra de Deus é fiel, ela cumpre e acontece tal como Ele diz. E por isso mesmo, ela é digna da nossa confiança. Ela é digna da nossa obediência. E nós mostramos que somos obedientes a Deus quando buscamos uma vida de santidade na presença dEle, quando nos afastamos do pecado, quando andamos na presença do Senhor, sob a direção da Tua palavra, obedecendo o que a Bíblia diz. Assim vivemos uma vida de santidade. Quando o salmista diz, para todo sempre, o finalzinho do verso 5, ao dizer que este viver em santidade é para todo sempre, o salmista quer nos mostrar que esse viver em santidade é algo ininterrupto. A gente pensa em algo eterno só como algo que não tem fim, Tá certo. Se é eterno é porque não tem fim. Mas se ele não tem fim, ele também é ininterrupto. Ele nada interrompe essa santidade, não deve interromper essa santidade. E não só no meu viver diário eu devo viver uma vida que
mostre essa santidade constante na minha vida, como também eu devo transmiti-la, no caso a minha filha, e quando ela tiver os filhos dela, ela vai transmitir aos filhos dela, e assim por diante, como nós vimos aqui na liturgia, o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 21, quanto a mim, o Senhor Deus dizendo, né? Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, assim diz o Senhor, o meu Espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, né, dessa aliança. A palavra de Deus está atrelada à aliança que Deus fez conosco. As minhas palavras não se apartarão dela, nem se apartar da minha boca, nem da boca de teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Deus falou. Deus falou. A aliança dele está baseada na palavra que ele falou. E tanto essa aliança quanto essa palavra devem estar em nossos lábios. E devemos passar aos nossos filhos, e eles aos filhos deles, e assim por diante. Deus fez conosco uma aliança que envolve toda a nossa família. Como pai, como mãe, não deixe de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Semana passada nós ouvimos aqui o pastor Vladimir falando que na religião daquele país, né, lá nos muçulmanos, quando nasce uma criancinha, o pai fala no ouvido da criança que o Deus deles é Deus. O bebezinho não entende nada, né? Mas isso mostra para nós, não estou aqui elogiando a atitude deles, mas eu fiquei pensando quantas vezes nós como cristãos deixamos de falar para os nossos filhos que Deus é Deus. Quantas vezes nós mostramos para os nossos filhos que quem reina na nossa casa é a gente. As coisas funcionam do jeito que a gente quer. E só estamos tranquilos se tivermos o controle das coisas. Quantas vezes perdemos a oportunidade de chamar os nossos filhos e dizer assim, olha, estamos passando por uma luta, passando por uma dificuldade, vamos orar juntos. Especialmente nós homens fazemos isso. Achamos que temos uma capa vermelha, né? Somos os super-homens. Mas nós precisamos entender que devemos passar para os nossos filhos o temor do Senhor, o amor a Deus, a aliança dele conosco. Nós precisamos passar para os nossos filhos, a fim de que eles também amem ao Senhor e vivam para a glória dele. Reina o Senhor. Essa é a verdade que devemos trazer sempre em nosso coração e na qual devemos repousar a nossa esperança. A nossa resposta a essa verdade deve ser uma vida de santidade, a qual nós devemos comunicar também aos nossos filhos. Estamos numa aliança com o Senhor. Reina o Senhor. É isso que devemos dizer ao nosso coração. Todos os dias, constantemente. Deus está no seu trono. Deus reina. Deus reina sobre a minha vida. E especialmente quando nós estivermos sob o ataque dos inimigos, ou assolados pela angústia, pela preocupação, ou por alguma situação adversa, que o nosso coração sempre diga, reina o Senhor. Ele reina, revestiu-se de majestade e de poder, revestiu-se o Senhor.
Ele nas alturas é mais poderoso do que o bramido das muitas águas. À casa do Senhor convém a santidade. A nossa resposta a Deus deve ser uma vida de santidade. Assim honraremos a Deus, assim glorificaremos ao Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Amém.